Cuidar de mamães e bebês desde a concepção até os primeiros anos de vida é o propósito do FB Baby Plus, um centro materno-infantil dedicado aos cuidados direcionados às gestantes e seus bebês. E para desempenhar essa missão de forma brilhante, encontramos alguém com o mesmo propósito e já com a expertise no trabalho com gestantes e bebês. Foi daí então que surgiu a ideia de unirmos forças com o Clube Gestantes e Bebês, para que juntos possamos oferecer à comunidade de Fortaleza o melhor acompanhamento, acolhimento e estrutura para esse público que é tão especial. O FB Baby Plus promove aqui no canal do YouTube do Farias Brito a série de podcast FB 1000 Dias, da gestação aos 2 anos. Nos episódios da série FB 1000 Dias, sob a mediação da fisioterapeuta Lena Martins e idealizadora do Clube Gestantes e Bebês, contaremos com a participação de uma equipe de multiprofissionais, especialistas na área materno-infantil, como obstetras, pediatras, enfermeiras, psicólogas, nutricionistas e fisioterapeutas, que apresentarão curiosidades e informações de interesse geral sobre essas áreas, enriquecendo o repertório dos espectadores sobre a importância crucial que os primeiros dias de vida do bebê podem ter na sua formação, tanto fisiológica quanto emocional. Aproveitem esse momento, compartilhem e curtam, divulgando o nosso canal e todos os serviços que o FB Baby Plus oferece. Sejam todos muito bem-vindos à série de podcast FB 1000 Dias. E aí vamos dar início, tá? Ao nosso bate-papo bem interessante sobre esse momento do 1000 Dias. E eu queria, antes de tudo, dar boas-vindas a vocês, doutora Kézia, Amanda e Mônica, né? E falar um pouquinho, né, desse momento, um pouco do nosso momento de mães, né? Para essa fase tão importante do desenvolvimento do bebê. E aí, doutora Kézia? Eu agradeço a oportunidade, o convite. É uma honra participar de um projeto tão importante e que tem um impacto tão grande na saúde e no desenvolvimento das nossas crianças. Bem, eu costumo falar com as minhas pacientes e as demais que me procuram que o planejamento, né, esses 1000 dias, eles começam muito antes. Eles começam há cerca de 1 ano atrás, quando você vai começar o recrutamento dos seus ovócitos para poder ovular naquele dia da concepção. Então, esse preparo ele tem que ser muito bem acompanhado. E, além desse preparo físico, emocional e a parte da saúde, eu brinco também com as minhas pacientes que tem que ter o financeiro, né? A paciente ela tem que fazer 3 pilares de planejamento para poder ter a sua concepção adequada, a sua gestação de maneira segura, o seu parto de forma humanizada, respeitosa e um puerpério tranquilo. E esse bebê seguir seu desenvolvimento adequado completando esses 1000 dias. Então, são 3 planejamentos muito interessantes que a gente deve discutir. O pré-concepcional, o pré-natal e também o emocional e o financeiro dessa paciente. Verdade. E eu percebo muito também que as mães, elas só começam a se interessar por esse processo após o nascimento do bebê, né? E elas não veem a importância que é esse cuidado, esse planejar até mesmo antes da gestação. Sim, é um erro muito comum, né? Eu falo que é um erro porque às vezes até falta de informação, a paciente não sabe que ela deve se preparar para engravidar. Às vezes é só, vou liberar o anticoncepcional e está tudo ok. Hoje em dia já está muito em voga as microsuplementações que são tão importantes para o desenvolvimento adequado da gestação, desenvolvimento adequado do bebê, isso interfere até no QI do bebê, alguns micronutrientes. Então a mulher que se planeja, não, agora eu vou engravidar, então ela deve ir ao ginecologista antes de liberar. O ginecologista vai fazer uma série de exames, esse ginecologista já com um perfil para obstetra, né? Vai fazer uma série de exames, suplementações e liberar essa paciente para ela poder começar uma gestação com peso adequado, suplementos adequados, assim diminuindo riscos como algumas complicações do pré-natal, como diabetes gestacional, ganho de peso excessivo, pré-eclâmpsia, que tudo isso pode culminar em partos prematuros,
prematuros, bebês crescem demais ou crescem pouco dentro do útero. Então, tudo isso interfere na saúde de um bebê. São simples atos que a gente tem que são de extrema significância para o desenvolvimento daquela criança. Verdade. E aí eu vejo também, durante, ela já chega na obstetra e diz assim, agora engravidei, o que é que eu devo fazer, né? E ela chega no seu consultório com milhões de dúvidas, né? E aí chega nessa parte importante, né? Dos exames, e aí elas começam a pensar o tipo de parto que elas vão querer. Em que momento é interessante ela começar a se preocupar também com o tipo de parto? Bem, assim que ela chega com esse monte de dúvida, né? Tô grávida, né? Não passou por aquele planejamento, tô grávida. É interessante que mesmo às vezes a gestante mais metódica vai se ver confusa, ansiosa, com medo, até aquela que planejou quando tô grávida, parece que desce a cortina preta ali e tudo se transforma em medo, ansiedade e angústia. Normal, o primeiro trimestre é muito isso, né? A gestação tá ali, mas ela ainda não caiu a ficha, a barriga não cresceu, o bebê não se movimenta, então tem tudo isso. Esse primeiro momento como obstetra, ele é crucial, onde vai ser avaliado peso, suplementações, exames, e ali, já nessa primeira consulta, eu já começo a abordar o tipo de parto, porque o tipo de parto nada mais é, ao final do processo, do que fruto do conhecimento que ela teve durante esses 9 meses ou mais. Só assim ela vai se sentir segura, empoderada, para poder definir qual a via de parto, né, meninas? Isso, exatamente. A gente sempre fala que assim, a via de parto, ela não vai ser o mais importante, mas o mais importante é que aquela mulher precisa saber por que está escolhendo aquela via de parto, né? Então, muita gente, às vezes, critica a questão de fazer, por exemplo, a cesárea, mas se a paciente entendeu o que é a cesariana, o que é o parto normal, o que é melhor para o bebê, e ainda assim ela optou por aquilo, é o mais importante, né? A gente precisa optar pelo que a gente acredita que é bom, mas você precisa de informação e conhecimento para conseguir fazer escolhas. Não adianta você fazer uma escolha sem conhecimento. Eu só quero optar por esse parto porque eu estou com vontade. Ela precisa entender o que é que se passa atrás desse parto, né? O que é que vem a questão do parto normal, o que é que vem a questão do parto cesárea, e aí sim ela poder optar e a gente entender e acolher a opção dela, né? Que é o mais importante. É realmente uma escolha informada, né? Porque a gente tem um processo cultural muito forte aqui no Brasil, né? Em torno de 55% das gestantes acabam indo para uma cesárea, e é uma taxa muito alta, né? Em torno, assim, que a gente fala em torno de Brasil, né? É uma taxa muito alta. Em alguns estados a gente vai ter taxas ainda maiores. E aí, o pré-natal, ele tem um fator, né, muito importante em relação a essa escolha, né? Porque é como a Mônica falou, tem que ser uma escolha informada. Então, a paciente, ela tem que saber o que é que ela está escolhendo. E aí, onde é que ela vai ter essa informação? Durante o pré-natal. Durante o pré-natal, existe hoje seriados na Netflix, sim. Existem livros que são instrumentos poderosos. A informação é a poder. Rede social, né? A rede social, tem muita coisa que ajuda, muita coisa mesmo. Claro que existem algumas coisas assustam, né? E a gente vai trabalhando o poder da informação. E a gestante, quando chega ao final, ela vai fazer, junto com o obstetra, o balanço de riscos. Quais os riscos de um parto normal, quais os riscos de uma cesariana. E aí, os dois chegarem a um acordo que é confortável para a gestante, porque o médico, ele se sente confortável, eu me sinto confortável nas duas situações, porque eu fui treinada aquilo. Claro que eu sou fã do parto normal, parei 2 normais, então eu vou sempre puxar a sardinha para o parto normal, quando possível. Tudo isso tem que ser trabalhado na cabeça da mulher. E até mesmo aquelas mais empoderadas, que querem muito um parto normal, a gente não pode esquecer de trabalhar na cabeça dessas mulheres o plano B. Sim. E se não der certo? Porque existem mulheres que passam por processos depressivos pós-partos, porque não conseguiram aquele determinado tipo de parto que ela concebeu por 9 meses. Né? Então, isso também tem que ser trabalhado, lá do plano A e o plano B. Porque a medicina, ela tem os seus caminhos, às vezes, que por mais que você tente segurar, orientar, acompanhar, tá ali, dá uma escapada, né? Somos seres vivos e os processos, eles podem acontecer intercorrências num parto e que podem virar uma cesariana de urgência, por exemplo. Ou uma gestação que segue o curso normal, mas o bebê entra num processo de crescimento inadequado,
faz um processo que a gente chama de centralização, um sofrimento fetal, e ele não vai suportar o trabalho de parto. Então, a gente tem que preparar a mulher para essas duas vias e ela fazer o balanço de risco, e junto com o médico, a equipe, que hoje não é só um médico, a gente trabalha com uma equipe, principalmente as enfermeiras obstetras, os fisioterapeutas, né, dando esse apoio para a gente, para todas as duas vias de parto, a mulher está segura, empoderada e determinada aquele parto. E não vê isso como uma frustração, né? Caso o parto normal não dê certo, não vê isso como uma coisa ruim. Afinal, o bebê está nascendo, né? É um momento feliz, é para ser um momento bom. Né? E entender que existem as possibilidades de ir para uma cesariana de urgência mesmo quando você decide ter um parto normal. Claro, se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, ótimo, mas se não tiver, é uma via que você pode pensar e que se deve fazer. E vocês percebem também, assim, essa mulher que está gestante, ela procura somente, assim, se preparar para o parto, ou ela procura das mudanças que ela tem que fazer durante a gestação? Tipo, eu me alimentava super mal, eu preciso, agora que eu tô gestante, é um momento de mudança de vida, né? Eu preciso me alimentar bem, né? Eu preciso fazer atividade física, ou elas ficam mais focadas realmente, assim, no parto em si, né? Eu quero ter um parto normal, eu quero ter um parto cesariano, e esquece das outras coisas. E a obstetra fica lá, ó, você tem que fazer o exame, você tem que fazer isso. É comum, hoje em dia as mulheres estão procurando mais esse cuidado? É muito comum ainda a gente ter pacientes que ainda não caíram na ficha do grau de complexidade que é gerar um bebê, né? E do grau de responsabilidade, né? Aquele bebê, ele não pediu para estar aqui, né? Foi um desejo do casal. E é uma vida que está sendo gerada, e todo o futuro dessa gestante, desse bebê, a epigenética, o DNA dele é todo moldado ali intraútero. Então, o que vai ser mudado depois são os comportamentos, o caráter. Mas a epigenética, os fatores de riscos deles são mudados ali. Se você é uma gestante obesa, hipertensa, diabética, que não se cuida, o teu filho tem chance de ser um adulto obeso, hipertenso, diabético. Isso. Então, assim, infelizmente ainda tem uma porcentagem de gestantes que ainda não se atentaram para esse grau de complexidade e responsabilidade que é gerar uma vida. Então, às vezes a gente tem que puxar a orelha, a gente tem que pegar junto, apertar, e às vezes até dar alta para a paciente, por ela não seguir aquele plano, e o médico sozinho, ele não pode se responsabilizar pelo desfecho. Exato. É uma mão de via dupla, o médico faz uma coisa, uma conduta, e ele precisa daquela resposta do paciente, do preparo dela. Mas isso tem mudado, graças a Deus, a gente tem visto um público que hoje em dia é mais preocupado com o bem-estar, está começando a se falar mais nos 1000 dias, nessa importância da epigenética, modulando o bebê, da importância dos micronutrientes, dos nutrientes essenciais. Então, isso tem começado a mudar, até mesmo a importância de um fisioterapeuta durante os 9 meses, né? Que antes era algo que não era acessível. Hoje em dia a gente tem mais essa acessibilidade, a importância de uma consultora de amamentação. Na verdade, eu acho que nem é só a questão da acessibilidade, é não colocar como prioridade, né? Porque a gente pensa muito, quando vai ter um bebê, pensa muito no enxoval, na roupinha da maternidade, que hoje o valor da roupinha da maternidade é o valor de uma consultoria. Exato. Né? Então, assim, você vai ter problemas na amamentação, você vai sentir dor desnecessariamente, mas vai ter uma roupinha para poder sair da maternidade que ninguém vai ver seu bebê saindo, só para foto. Né? Então, assim, eu acho que é a questão da prioridade, que a gente deixa de priorizar a saúde. É o planejamento. Né? Planejamento. É a partir desse planejamento que a gente gera essa responsabilidade nos pais, e aí, essa questão das gestantes, né? Muitas gestantes já vão com a ideia de querer parir normal, mas é como a doutora Kézia falou, elas querem parir normal, mas elas não vão atrás do conhecimento. Exato. Então, quando chega na hora, elas, pronto, e agora? O que é que vai acontecer? Ou na primeira dor, né? Ou na primeira dor já. Então, assim, para você ter um parto normal, você precisa ter um conhecimento, né? Você precisa ir atrás, entender um pouco mais, saber o que é que vai acontecer. O parto normal, ele é muito na cabeça. Então, se você tiver com a cabeça ruim, esse parto normal também vai ser, né, mais trabalhoso, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que é um papel assim, bem importante, né? Da comunidade, principalmente essa equipe multidisciplinar, tá se falando, tá trabalhando, não ficar só um papel pro obstetra, né? Tendo que ensinar tudo ali, e às vezes ele não quer ouvir, né? Então, assim, esse trabalho de multidisciplinaridade, ele é muito importante, né? Para
para ela começar a entender, né? E graças a Deus nós estamos aqui hoje justamente falando Sim. sobre isso, né? Dessa importância, principalmente dos 1000 dias, né, que como a doutora Kézia falou, ela vem lá da formação, né, dos nutrientes. Então, assim, por que o meu filho ele vai se desenvolver melhor se na gestação, naquela formação, estão todos os neurônios ali se desenvolvendo no cérebro, né, que tem um período da formação até os 2 anos, é onde se desenvolve maior essa parte neural da criança. Então, aí onde envolve várias situações, o amor, o vínculo, a alimentação. Então, assim, se a mãe, a partir daquele momento que ela começou a entender que está gerando um bebê, né, e a partir daquele momento ela tem que se mudar os hábitos de vida dela, com certeza os filhos vão ser exemplos, né? Se eu me alimento bem, essa semana eu estava lendo sobre 1000 dias, e eu estava lendo uma coisa bem interessante que falava, citou até um exemplo, uma mãe que cheirava o bebê após o almoço, né? Que ela comeu brócolis, comeu verduras. Então, o bebê, ele já começa a entender pelo cheiro, o olfato, a questão da alimentação. E quando ele chega na introdução alimentar, ele já reconhece, porque quando ele estava ali, a mãe, após o almoço, deu um beijinho nele, ele já sentiu o cheiro da verdura, sentiu o cheiro. Isso é muito comum. Isso é bem interessante na introdução alimentar, né? Então, são mudanças de hábitos importantíssimos e que a gente nem percebe, né? Essa questão da gestante, né, que é dos hábitos alimentares, né, isso influencia muito esse paladar do bebê, né, então a gente tem vários estudos que mostram que, por exemplo, as gestantes que consomem mais açúcar durante, né, aí o período de gestação, esse bebê, quando inicia a introdução alimentar, ele vai ter predileção pelas frutas do que pelos alimentos salgados, né, que seriam os vegetais, né. Isso é muito interessante, o quanto isso influencia, né, o que a doutora Kézia estava falando, né. Então, essa relação que, às vezes, quem está gestando nem tem noção, né, de como isso pode influenciar a vida do seu filho. Não tem noção, mas a gente escuta muito, não agora pelos 1000 dias, né, porque a gente já tem conhecimento, mas antigamente a gente escutava muita mãe dizer assim, esse menino adora isso aqui, eu comia tanto isso aqui na gravidez, né? Então, assim, a gente já sabia que existia isso, mas não sabia explicar, né? Tem estudos que já tem falando que a alimentação pelo líquido amniótico já sente o sabor pelo líquido amniótico. Então, assim, se a mãe começar a entender, meu Deus, eu vou começar a me alimentar bem a partir de agora, porque meu filho vai seguir uma vida, né? Eu dou meu exemplo terrível, que na minha gestação eu tomava muita Coca-Cola, né? E o meu filho hoje, ele não gosta de Coca, mas ele é louco, desesperado por açúcar. Mas olha o tanto de açúcar que eu consumi durante a minha gestação. Então, tudo reflete, né? Reflete. Então, se a partir do momento que essa mulher ela entende, né, que tudo vai interferir no filho, seja na parte no paladar, no desenvolvimento, no lado emocional principalmente, que eu queria também trazer um pouquinho aqui esse bate-papo que é bem interessante, né, que a criança, o bebê, dentro da barriga, ele já começa a sentir também esse desenvolver do lado emocional, né? E aí vem durante a gestação a ansiedade, o medo do parto. Será que isso também não pode interferir também no desenvolvimento dessa criança? O que vocês acham sobre isso, assim? Já ouviram falar? Você aumenta o cortisol, né? O medo, a ansiedade, você aumenta o cortisol e aí vai uma série de reações em cascatas inflamatórias, que podem inibir metilação de DNA, então já começa uma série bem mais complexa. Sim, então pode ter interferência, né? A gente sabe que a ansiedade, a depressão, tudo isso interfere no desenvolvimento também do bebê, de certa forma. Claro que ele não vai ser um bebê depressivo, ansioso, mas isso vai interferir, sim, de certo modo, no desenvolvimento daquela criança e principalmente nas complicações obstétricas. Já é sabido que a depressão e a ansiedade ela aumenta o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia. Então, isso tudo são coisas associadas. Nada como a velha e boa medicina oriental, né? Corpo são, cabeça sã, corpo são. Então, a gente tem que prezar pelo equilíbrio, onde tanto a parte mental, a parte física e a parte em equilíbrio com o meio ambiente, estejam tudo em equilíbrio mesmo para poder ter o mais homeostase possível. E fora que essa gestante, ela vai se tornar ali uma puérpera, né? Sim. E aí, o puerpério já tem uma relação muito forte, né, com essa questão emocional. E aí a gente tem o baby blues, né? Algumas mulheres acabam... Né? Já tem a parte hormonal, se você já tiver com a cabeça... Isso, algumas mulheres acabam desenvolvendo a depressão pós-parto. Isso influencia diretamente nesse vínculo, né? E na amamentação, né? Então, a maioria das mulheres desistem do aleitamento materno ali nos primeiros dias.
tanto pela questão da dificuldade, mas também o baby blues, que às vezes vem muito forte, a depressão pós-parto vem muito forte, e aí esse vínculo com esse bebê não acontece ali como deveria nos primeiros dias. Então, essa paciente ela vai precisar de muito suporte, né? Não só profissional, mas emocional, rede de apoio, as pessoas estando perto, para que ela consiga cuidar, né? Então, quem cuida precisa ser cuidado, né? E isso é muito importante. Super importante. E aí, relacionado ao parto, né, que você perguntou, se você tiver, por exemplo, um parto normal, se você tiver essa possibilidade de poder estar com o seu bebê na hora do nascimento, esse bebê vai ter um contato muito maior com a mãe do que, por exemplo, num parto cesárea, né, porque hoje a gente, graças a Deus, tem possibilidade também de ter um parto cesariano, onde você vai ficar com esse bebê até terminar a cirurgia, né, como a gente já consegue fazer isso, né, uma cesárea mais humanizada, mas você ter essa possibilidade de ficar com seu bebê, poder fazer essa transição, né, do meio interno, né, da barriga, do útero, para esse meio externo, e poder ficar com seu bebê, para que ele vá se acalmando aos poucos, entendendo sua voz, escutando seu coraçãozinho ali, vai ajudar muito mais o bebê do que, por exemplo, eu retirar esse bebê e separar da mãe, né. Existe um livro, né, que é do Michel Adam, que ele fala, inclusive, disso, que alguns mamíferos, quando são separados da mãe, né, assim, logo na primeira hora de vida, quando ele retorna para a mãe já não reconhece mais como filhote. Então, você ter essa possibilidade de estar com seu bebê o máximo de tempo possível, sem que ele precise se afastar, vai ser muito melhor. E, claro, se eu tiver a possibilidade de um parto, né, um parto vaginal, que eu tenho essa possibilidade que o bebê vai estar muito melhor perto de mim, né, não vai precisar ir para um bercinho, com certeza vai ser completamente diferente também no vínculo, porque você ali está fazendo essa transição do bebê com calma, ele está entendendo quem é você, tanto que algumas mães até se assustam quando vão parir normal, que dizem, esse menino não está chorando, porque elas esperam muito choro, né, e às vezes o bebê não está chorando porque ele está bem, né? Ele está confortável ali onde ele está, né? Ele está pegando aquele calorzinho da mãe, está sentindo seguro, que é o mais importante, né? E para que isso aconteça, né, a gente precisa de uma equipe realmente preparada para isso, né? Então, a gente precisa de uma obstetra. Ninguém trabalha só, né? Isso, Exatamente. A gente precisa de um obstetra respeitoso, que entenda que, por mais que a gente esteja numa sala cirúrgica, mas que ali é um nascimento, né? Que aquilo ali é único para aquela família. Que às vezes, eu já trabalhei em centro obstétrico, e às vezes, assim, dá a impressão que é assim, um a mais. É uma a mais, né? Como produção em série, né? Tipo assim, isso. é um a mais, sei lá, eu já fiz 2.000 partos, mas para aquela família é único, né? Então, quando o obstetra ele tem essa sensibilidade, essa sala cirúrgica se torna um ambiente de felicidade, né? Isso também é importante, porque às vezes a gente fala muito ali do parto normal, que, claro, no parto normal, esse vínculo, esse contato pele a pele, essa amamentação na primeira hora acontece de uma forma muito mais natural, mas que a gente também pode fazer isso dentro da sala cirúrgica, né? E aí a enfermeira obstetra, ela vai estar realmente focada nisso, né? Nessa amamentação na primeira hora, nesse contato pele a pele, né? O neonatologista, então o anestesista, então assim, é uma equipe, né? Uma equipe que vai ali trabalhando para que esse contato pele a pele, essa amamentação na primeira hora também possa existir na sala cirúrgica, né? Que isso é difícil de acontecer. Em larga escala, né? Quando a gente vai, assim, para as maternidades, isso não acontece, né? Isso não acontece. Vai acontecer quando? Quando essa paciente, ela contrata uma equipe. Né? Então, quando ela tem essa equipe, isso acontece. Quando ela tem um neonatologista, ela tem um obstetra, ela tem a enfermeira obstetra. Aí isso vai acontecer de uma forma bacana, mas se não acontece. É uma a mais, né? É uma a mais, e às vezes a mãe é a última a ver o bebê, e ela vai encontrar com esse bebê já na recuperação pós-anestésica, às vezes no quarto. 3 horas após o nascimento, 2 horas após o nascimento, né? Aí depois, para estimular esse bebê já, assim, a primeira hora de vida, o bebê tá com sucção mais vigorosa, né? Ele tá mais presente. Pelo próprio estímulo mesmo do nascimento, depois disso ele vai dar uma descansada, assim como a gente, né? Uhum. Então aí quando vai tentar estimular o bebê ali, não tá pegando o peito, aí já vão procurar problemas, né? Aí esse menino não tá querendo, não tá sugando, aí já coloca com leite, ali já vai, né? É uma série de problemas. Uma intervenção leva outra, sempre vai acontecendo isso. Mas... E é importante também que eu vejo vocês trazendo também, dentro das consultas, dentro das consultorias, trazendo a família junto, né? Leva o pai, leva a mãe, a avó, aquela rede de apoio já para vocês. Eu vejo vocês explicam essa importância que não só da mãe ali para cuidar, até para ela, a mãe precisa ser cuidada, né? Porque o parto normal, Lene, ele é pra gente, né, ter êxito, né, digamos assim, é uma soma de pequenos detalhes, né? Então é o que a gente costuma dizer para as nossas pacientes: leve seu acompanhante, a pessoa que vai estar com você.
Porque não adianta você comprar a ideia do parto normal. Se a pessoa que vai estar ao teu lado, né, que é a pessoa que você mais confia, você contrata uma equipe, massa. Mas vai ter ali, tem que ter um acompanhante, né, a pessoa que você mais confia. Se ela não comprar a ideia também do parto normal, no momento, isso pode dificultar, porque é uma palavra, é um detalhe, é uma frase que a pessoa fala que lhe bota para baixo, que aí você desiste, né? Então tem que ser uma pessoa que esteja ao seu lado, que compre a ideia do parto normal e que esteja pronta também para esse momento, né? Para saber que a paciente ela vai nausear, que ela pode vomitar, que o sangramento é normal, né? Então, que a dor ela vai estar presente, né? O que é a contração. Então, a gente... As intercorrências que podem acontecer. Essa preparação é muito importante. E né? é um tema pouco discutido, né? O papel do pai. Do pai enquanto o neném não nasce, né? Porque o pai fica ali de escanteio até o bebê nascer. Às vezes, na maternidade, ele ainda continua no escanteio. E quando leva para casa, fala, eita, lascou. Agora é meu. Agora é meu, né? Agora é meu esse menino. O que eu faço? Exato. Eu adoro, chamo sempre o acompanhante para as consultas, é fundamental, principalmente aqueles que vão e denunciam tudo de errado que a gestante fez, eu adoro, sabe? Porque eles contam tudo, entregam, contam tudo. Doutora, aquele negócio que você pediu para ler, até hoje não leu, viu? Não leu, quem leu fui eu. Então, assim, eles se entregam o processo. É maravilhoso quando você encontra. Menino, não é assim também não. Não é assim não. A mãe fica assim. Não vou te trazer mais nas consultas, é mais ou menos assim. Mas eu adoro quando eles vão, são participativos, e lá a gente já começa esse trabalho. Porque, como a Amanda disse, é um trabalho de 9 meses que, às vezes, 2 palavras, tipo, você tá sofrendo aí à toa. Já tira os 9 meses inteiros de preparação. Aquela mulher, no momento mais vulnerável dela, ela escuta palavras desse tipo, ela acha que o corpo dela não é capaz, que ela não vai dar conta. Momento de dor, né? A dor vai falar. Nessa hora que vai falar é a dor, não vai ser a cabeça. Ou quando ela entra, né, num momento de muita dor, que ela vai pedir, por exemplo, uma cesariana, e a gente vê que está ali nascendo, que é uma resposta normal do corpo aquele pedido, e no trabalho, no plano de parto dela vai estar lá, se eu pedir pela cesariana, continuem, né, todo parto normal. E aí o marido fica... Aí o marido fala assim, tá vendo? Ela quer a cesárea. Então, assim, se esse marido ele não é participativo e não entrega, ele é mais um que começa, não, ela quer a cesárea, você não escutou, doutora? Ela quer a cesárea dela, faz a cesárea dela. Ela já disse que estava bom. Entendeu? E assim, essa questão dos familiares, né, quando... Tem alguma paciente que ela diz assim, não, eu quero que a minha mãe também, eu trago também. Porque às vezes ela traz só o marido, aí no dia do parto a mãe aparece de surpresa. A plateia também, gente, né? Quando a mãe aparece, a bichinha, assim, ela tava num trabalho de parto maravilhoso, a mãe tenta ajudar. Aí a mãe já chega, já tá sofrendo demais não, minha filha, já tá bom. Aí a mãe, isso. Vê um filho sofrer. Aí eu digo, você quer levar sua mãe, traga pra consulta. Eu quero levar a vizinha, traga pra consulta. Se você tiver 10 pessoas, traga todo mundo, pelo amor de Deus, que vai facilitar pra gente. Algum de vocês, eu acho que foi... A minha mãe chegou uma multidão, a mãe, chegou a mãe, o pai, a madrinha, o padrinho, tudo para consultoria de parto. Achei muito interessante. Aí eu disse assim, olha, a rede de apoio é grande. E todo mundo vai assistir o parto. Eu disse, se for assistir, então todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que entender os processos, né? A minha mãe pariu 4 de parto normais, inclusive um pélvico. E para ser minha acompanhante, falei, mãe, vai para casa. A senhora está me atrapalhando. Mandei ela para casa. Não deu. Minha filha, isso não é parto normal. Meu primeiro foi induzido. Então, ela teve os 4 partos normais espontâneos. Tudo. Isso não é parto normal. Mãe, e ela já tinha passado pelo processo, né? Mãe, vai para casa. Aí minha irmã, psiquiatra também, não muito acostumada. Acho melhor levar a mãe, né? E eu falei, vai as 2. Aí ficou a Amanda comigo. Mas, quer dizer, porque você é bem assim. Mas imagine uma pessoa que não tem muito conhecimento do parto, porque você já trabalha com isso. Não tem muito conhecimento do parto. A gente faz esse acompanhamento desde a casa da paciente. E aí essa paciente não morava aqui em Fortaleza, morava, né, na região metropolitana, e veio para Fortaleza para ficar na casa da mãe. E a paciente estava super bem, mas a cada 2 minutos a mãe dela, e a mãe dela não tinha participado dessa consulta, né? E a cada 2 minutos a mãe dela dizia, minha filha, você tá muito ruim, minha filha, isso não vai dar certo. Lá para a gente chama a mãe dela, mas você não tá com sono não? Ela dá uma dormidinha, só uma cochilada ali, a gente lhe chama já, quando for para o hospital a gente lhe chama ela, eu tô atrapalhando, né, minha filha, aquela senhorinha, né? Mas, não, é só porque a gente tá achando que você tá cansada. Vai só dormir. Minha filha, essa mulher dormiu, não deu 1 hora, essa paciente simplesmente começou assim, desenvolveu o trabalho de parto super rápido, a gente veio para o hospital e 1 hora não nasceu. Então, às vezes... Então, o lado emocional também atrapalha, né? O lado emocional, ele só ajuda, ele só atrapalha, ele é o principal. Parte da cabeça. A dor tá na cabeça, claro, ela é corporal, ela é visceral.
né? Quem E passou você por vê ela também, sente. nos acompanhantes, eu já vi em momentos de parto também, o pai, ele tá tão presente que o semblante, ele começa a vivenciar a dor naquele momento. Então, assim, teve um parto que eu acompanhei que eu achei muito interessante. Os semblantes, as pessoas, o que a gestante fazia, o pai fazia atrás do mesmo jeito. Parecia assim, Ctrl-C, Ctrl-V, era um e o outro. Então, assim, a sintonia é tão grande, né? Que quem está envolvido, quem acompanha durante a gestação, todos os processos e entende, na hora do parto, ele também está ali parindo, né? Eu amo olhar quando o bebê nasce pro olhar do pai, né? Porque assim, ele fica tão sem acreditar naquilo ali, porque eu acho que ele vai ali pensando, cara, ela tá querendo ir, eu vou, né? Mas sinceramente não sei, né? Mas quando nasce, ele fica assim olhando, meu Deus, o que é isso? Eu nunca imaginei que essa mulher fosse capaz. A primeira palavra dele, essa mulher é fantástica demais. Porque, assim, para eles é inacreditável. E se a gente pensar racionalmente que um bebê vai nascer ali do canal vaginal de 3,5 kg, realmente é estranho, né? Porque a gente sabe que... Então, assim, quando você deixa a sua cabeça boa, né? Quando você deixa ela fluir, o trabalho de parto é todinho na cabeça, né? Você consegue até perceber os movimentos que você precisa fazer para esse trabalho de parto acontecer. Se você deixar essa cabeça bem, eu sempre falo, tem aquelas pacientes que ela focam na dor, ai meu Deus, lá vem outra dor, lá vem outra dor, lá vem outra dor, esse trabalho de parto vai ser mais difícil. E tem aquelas pacientes que focam no descanso, no relaxamento, né? Então entra uma contração, quando vem um momento do relaxamento, ela o corpo falar, né? Vou aproveitar esse momento aqui. Então ela não foca naquela dor. Então esse trabalho de parto vai ser muito menos doloroso, porque aí você vai sentir a dor da contração, que é uma dor física, mas não vai sentir uma dor emocional, que é quando você vai misturar essa dor com a dor física. E aí essa mãe, a dor fica muito maior. E aí essa mãe, após o parto, ela já é uma mãe que está mais tranquila, com certeza. né? É uma mãe que provavelmente vai conseguir cuidar de forma mais tranquila mesmo do bebê, e aí já começa a passar essa tranquilidade pro bebê, porque também eles são reflexos, né? Às vezes uma mãe estressada, o bebê também é. Um bebê calmo, o bebê ele se torna mais calmo também, né? Até quando nascem os bebês, a gente sempre diz que, assim, por exemplo, quando tá em casa, quando o bebê tá irritado, a gente mostra para a pessoa mais tranquila que tá, porque quando você pega um bebê muito irritado, você também está irritada, o bebê não se acalma, né? Para o bebê, você é a fonte de segurança dele. Se você tá estressado, alguma coisa está acontecendo. Verdade. Tem que se tranquilizar. Se tranquilizar. E a experiência de vocês como mães? Lembrando assim, puxando por 1000 dias, a experiência como mães, o reflexo. Que existe uma Késia, existe uma outra Késia, uma outra obstetra, uma outra mãe, uma outra amiga, uma outra mulher. A maternidade, ela transforma. Ela é transformadora. E foi crucial para mim, assim, a maternidade. Principalmente, eu já era uma pessoa de autocuidado, já gostava muito, tudo, mas ver os meus filhos crescendo e saber que eu preciso estar ali ao lado deles, vendo o crescimento, apoiando, estando ao lado, isso me faz querer cada dia estar melhor, me alimentar melhor, me exercitar melhor. Por quê? Porque eu quero ver eles crescerem e quero estar ali do lado. E se eu levar uma vida, né, vida louca, eu não vou ver eles crescerem, né? Já optei em ser mãe um pouco mais avançado, então isso também já pesa. Então eu digo também que o parto é transformador, você descobre que tem uma força que você não sonhava em ter, sabe? Eu acho que é a fênix que renasce ali, é uma outra mulher, e tudo isso me deixou melhor, sabe? A maternidade tem seus seus desafios, tem hora que, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Né? Não vamos ser aqui, né? A novela que é só 1000 maravilhas. Mas é fantástico. A maternidade, a gente nasceu para isso, né? Acho que a mulher é o instinto, é ser mãe. É fantástico. Para mim, assim, a maternidade foi sensacional. Né? Porque eu sempre penso isso na minha vida com tudo. Se eu vou viver isso aqui, eu vou viver isso aqui. Então eu não ficava, por exemplo, ai meu Deus, agora eu tô preocupada porque vai... Não, eu vivi aquilo ali. E eu queria muito, né, viver a minha licença maternidade cuidando dos meus filhos. Porque eu sabia que logo depois eu ia trabalhar, eu não ter mais essa possibilidade. Então eu queria muito poder cuidar em tudo. Né? Eu queria ver o primeiro sorriso, eu queria dar o primeiro banho, eu queria fazer tudo, não deixar ninguém fazer nada. Aí, assim, eu trocava de fralda, quando era para trocar a fralda, eu falava pro meu marido para ele trocar também, mas eu queria muito passar por isso, eu tinha muito essa vontade de passar por isso, e assim foi com os 2 meninos, e eu acho que isso também fez com que esses 1000 dias fossem diferentes para ele, né, porque eu tivesse a possibilidade de dar o meu melhor ali. Então, quando eles começaram a estudar, né, que eles foram para a creche, eu ficava irritadíssima quando alguém chegava dizendo, ai, seu filho hoje fez tal coisa, que eu nunca tinha visto, eu quero saber não. Porque eu queria muito, né, viver isso.
eu achava muito legal essa possibilidade de eu poder amamentar, de eu poder cuidar, de eu poder, né, ver o primeiro sorrisinho, poder alimentar. Para mim foi maravilhoso. Maria, adoro os bebês, né? Então, e até depois dos 2 anos, eu adoro. Aí depois dos 2 anos vão ficando mais velhinhos. Eu gosto mesmo dessa fasezinha de crescer, de ensinar, essa deles parte procurarem. tão importante e delicada, né? Os bebês até os 2 anos. Então, eu adoro. Aí agora os meus filhos já estão maiores, né? Mas assim, sempre lembram. Que assim, eu sempre falo que a criança lembra de quem cuida, né? Então você vai brincar, vai ser o tio legal, mas ela vai lembrar de quem cuida, de quem alimentou, né, de quem pegou no colo quando precisou, de quando estava chorando, quem foi que acalentou. Eu sempre falo muito isso. E até hoje é assim, né? Isso é super importante. É uma coisa que até a gente fala muito no nosso curso de cuidados com o bebê, né? A gente sempre fala isso, né? Que a gente está ali ensinando a cuidar e aí geralmente tem uma babá ou então alguém ali que vai, né, ajudar e a gente sempre diz, olha, é muito bom ter ajuda, né? Ter um suporte, ter alguém, mas o cuidado, ele é quem vincula. Não é a brincadeira, não é o brincar, né? Ele é importante, mas o que vincula é o cuidado, né? Então, isso é... E agora, falando da minha maternidade, né? Tive meu bebê recente, né? Arthur tem 1 ano. Então, estou vivenciando essa maternidade aí, esses 1000 dias. Bem desafiador, né? Mas eu sempre tive uma vida não muito regrada em relação à alimentação, atividade física. E não tomava contraceptivo. Então, não fazia nenhum tipo de contracepção. E aí, tinha um relacionamento de 10 anos, e quando eu comecei a realmente a cuidar de mim, do meu corpo, então eu emagreci 7 quilos, né, comecei a fazer atividade física diariamente, ter uma alimentação regrada, engravidei, né, então eu costumo dizer que tem uma relação muito forte a isso. Eu nunca investiguei a questão de não conseguir engravidar, porque não era uma preocupação minha, né? Eu não tinha essa preocupação. E aí a gente lembra isso, tanto eu como meu esposo, a gente, nenhum dos dois tinha essa vida regrada. E aí quando a gente começou na vida realmente se preocupando com a alimentação, com a atividade física, a gente engravidou, né? Então eu acredito que isso tem muita relação, né? Então esse cuidado com o corpo, né? Então as pessoas que estão tentando engravidar, tem que se preocupar com isso, né? Que eu acredito que tem uma relação muito forte. E aí, permaneci na minha gravidez uma gestação saudável, né? Porque eu já sabia dessa importância, né? Então, eu era uma gestante bem consciente em relação aos meus hábitos, apesar de adorar um refrigerante. Tentei evitar ao máximo, né? Tanto que no parto, as meninas, quer tomar uma coquinha? Aí eu... Só se eu parir. Não, agora não, só se eu parir. Bota no congelador. Se eu conseguir parir, eu vou tomar. Se eu não parir, eu não vou tomar. Recompensa. Uma recompensa, né? Recompensa. Então, tem até uma foto bem legal minha, assim, no parto, depois do parto, né? Que eu consegui ter o parto normal, tomando minha Coca-Cola. E aí, eu acho que essa influência é tão grande, assim, que, por exemplo, o meu filho não tem tanta predileção pelo doce. Então, as frutas que são mais doces, por exemplo, a banana, ele não aceita tão bem, né? Que é uma fruta mais universal, assim, que a maioria dos bebês gosta, né? Ele já não curte tanto, né? Então, eu acredito, né? Eu acabo remetendo a esse meu hábito, né? De realmente ter uma alimentação mais tranquila, né? Engordei pouco na gestação, então consegui me restabelecer mais rápido, né? Isso influencia muito, né? Quando a gente dá nossa autoestima para nossa cabeça, né? E é o que eu falei, né? A gente estando bem, a gente vai conseguir cuidar melhor dos nossos filhos. Que às vezes, quando o bebê nasce, os olhos se voltam para esse bebê. E a mãe fica de escanteio, né? Digamos assim. Porque quando tá gestante, todo mundo se preocupa, puxa a cadeira, vaga. Deixa se abaixar. Deixa se abaixar. Você vai no shopping, tem vaga exclusiva, então você não pega fila. Então há um brilho muito grande naquela gestante. Aí quando ela tem um bebê, né? O bebê é que é o grande, né, protagonista ali. Então, os olhos se voltam para ele. Mas as pessoas também precisam continuar cuidando dessa puérpera, no caso, porque ela precisa estar bem para poder cuidar do grande protagonista que é esse bebê. Então, é isso. E eu acho que isso que você falou assim, é muito importante, porque esse cuidar
ele transforma o mundo, né? Então, se a gente começar a pensar, eu vi que essa mulher, ela cuidou, né, durante a gestação, ela cuidou da alimentação, ela cuidou de fazer atividade física, de fazer todos os exames, e aí o bebê nasceu, né? E aí ela se encontra ali com aquele bebê. Olha, se ela tiver uma rede de apoio, ela vai conseguir continuar, né, esse cuidado com esse filho dela. Sim. Durante esses 1000 dias completos, né? Então, assim, se a humanidade começar a entender que esse cuidado, ela precisa se estender além da gestação, seria maravilhoso, né? Porque ela conseguiria lá se doar ainda mais. Então, assim, eu acho que a rede de apoio, né? Quando a gente vê uma mulher gestante, a gente vê uma mulher puérpera, se todo mundo começar a entender que a gente precisa cuidar dessa mulher para ela cuidar daquele bebê e aquele bebê vai ser o futuro, a humanidade vai mudar, né? Então, assim, se a gente começar a pensar, né, esse lado, né? Hoje o mundo tá tão louco, mas a gente pode mudar ainda, né? Então, como é que a gente pode mudar? É começar a falar, apresentar essa importância, esse cuidado da gestação, do pós-parto, ser rede de apoio para essas mulheres e elas conseguirem cuidar do filho, né? E esses filhos crescerem, se transformarem em grandes homens, grandes mulheres, né? E continuar, né? Às vezes são pequenas coisas, né? Eu tô lembrando agora do meu puerpério. Então, um dia de domingo, lembro assim demais, um dia de domingo muito difícil, assim, que eu acordei já no loop, né? Que a gente não sabe o que é dia, o que é noite. E assim, tive alguns problemas com a amamentação, alguns desafios. E aí, um dia bem cansativo, quando foi assim, volta 5 horas da tarde, aí minha mãe estava lá em casa, aí ela olhou para mim e disse assim, você não quer ir no mercantil, não? Eu não tinha saído de casa ainda, eu acho que o Arthur tinha 1 semana, aí tem um mercantil perto da minha casa. Ela disse, você não quer ir lá fazer umas compras? Aí eu disse, rapaz, eu vou, posso? Aí ela, vá, mulher. Então, assim, aí eu fui, quando eu voltei, eu já voltei outra pessoa, né? Eu já voltei renovado. Foi, tipo, 30 minutos, comprei o que tava faltando. E foi, assim... Mas no meu puerpério, toda semana tá faltando... Eu quero comprar. Então, assim, foi maravilhoso. Eu voltei já outra pessoa, né? Então, como esses pequenos detalhes fazem a diferença. Né? É como a Amanda tá falando, é de ser cuidada. Porque, assim... Quando a gente fala em cuidar do bebê, não é cuidar do bebê, das roupinhas do bebê, da casa, não. É cuidar do bebê. E alguém lhe alimentar, alguém procurar fazer um alimento que você goste, né, lhe entregar, para que você tenha a possibilidade de cuidar desse bebê. Segurar esse bebê quando você vai tomar um banho decente, né, para poder que você consiga cuidar dele. Porque se não for assim, é difícil. Verdade. Então, assim, a gente tem muito o que falar, né, dos meus dias, né? Então, assim, eu tenho a agradecer a vocês por esse momento maravilhoso, né? Pensei... E como começar o nosso primeiro episódio, justamente falando da gestação, né? Então, sou muito grata a vocês estarem aqui participando, tá? E a gente vai lançar o nosso segundo episódio, trazendo uma pediatra, uma nutricionista também para falar, né, sobre as vitaminas, sobre vacinação, sobre a alimentação na gestação e na introdução alimentar desse bebê, tá? Então, mais uma vez, gratidão por vocês. Vocês foram muito especiais para esse momento, nosso primeiro episódio, tá? E agradecer também aqui ao Farias Brito por nos ceder esse espaço tão lindo, né? Que é essa biblioteca Hermenegildo, né? Então, assim, nós somos aqui honrados, lisonjeados, né? De estar fazendo o nosso primeiro episódio do podcast aqui, tá? Então, obrigada. E fiquem de olho no nosso próximo episódio. Em breve será lançado.